Bem-vindos de volta ao nosso bate-papo com Glaucia Guartiero no Set People and Business. E eu acho que você reforça muito nessa sua fala, Glaucia, o propósito dessa trilha que a gente está conversando, que é de pessoas e negócios, People and Business. Porque ou você trabalha as duas pontas hoje, ou é impossível inovar. Ou você Perfeito. prepara as pessoas, muda a cultura. E a inovação ela está centrada nas pessoas, ela está centrada no conhecimento humano e no cliente. Né? Se a gente não Exato. desenvolver empatia, não desenvolver esse diálogo, a gente não consegue inovar. E até pegando a definição sua, que eu vi outro dia de inovação, uma definição muito simples, que inovação é a ideia com agregação de valor, com valor agregado. Eu brinco muito, eu gosto muito da definição do Silvio Meira, que a inovação é a criatividade com nota fiscal. Né? Exato. Tem alguém disposto a pagar. E aí eu vou te provocar um pouquinho mais. Você é professora de MBA na Dom Cabral, justamente nos modelos estratégicos na era digital. Isso. Eu vejo muito as empresas, inclusive nas suas áreas de inovação, usando ainda procedimentos de business plan, planejamento baseado em Porter, que eu sou fã do Porter, o Porter é um ídolo para mim, mas são modelos. Por exemplo, o Porter criou toda a teoria dele, se eu não me engano, na década de 70. Década de 70, isso. Em que você visualizava um mercado em que você tinha fronteiras muito bem definidas de indústria que hoje não existem. O que é que você enxerga desses modelos estratégicos? É muito interessante você tocar nesse ponto, que eu brinco com os meus alunos que quem sou eu para criticar o Porter, né? Não estou criticando o Porter. Eu só acho que quando a gente fala de modelos estratégicos, e é muito legal você falar de SWOT, porque ela é no Brasil disparadamente a matriz estratégica mais utilizada para analisar um mercado até hoje, e a menos abandonada. Então, não significa só que ela é a mais utilizada, mas ela está perdendo a sua valia. Ela é a mais utilizada e continua sendo cada vez mais a mais utilizada. É quase uma linguagem comum. E toda a lógica do planejamento estratégico, que é muito pautada em década de 60, 70, ela é baseada numa lógica de conhecimento de mercado muito clara. E hoje, esse paradigma de indústria ele é muito mais fluido. A gente tem o empreendedorismo aflorando, a gente tem uma disponibilidade de capital, de conhecimento, graças a todas as tecnologias exponenciais, graças à internet, graças à globalização, que não existiam. A gente não tem mais a capacidade de mapear o mercado inteiro. Eu não posso falar quem é meu concorrente. Eu não consigo imaginar todos os potenciais concorrentes que eu vou ter. Eu não sei se tem um empreendedor no interior da Índia repensando o problema que eu resolvo na sociedade hoje com um modelo de negócio completamente diferente do que eu tenho. Então, o que a gente fala muito é sobre como eu trago um pouco mais de know-how desse tipo de coisa para dentro dos meus modelos de planejamento estratégico mais tradicionais. Então, usar, por exemplo, a gente fala muito do uso de Big Data para ajudar a mapear ecossistemas de uma maneira mais efetiva do que apenas eu ter pessoas tentando entender o que está acontecendo. A gente fala muito também de fazer pilotos e mínimos produtos para serem testados no mercado antes de eu fazer um super plano mega estruturado. A gente fala muito do uso de futurismo, né? Foresight, como uma maneira da gente entender cenários mais prováveis e menos prováveis. Então, você tem uma linha que é muito baseada nessa ideia de reinventar os modelos clássicos, fazendo-os mais atuais. Né? Então, como que eu vou falar de fazer isso em conjunto com o ecossistema? Como eu vou falar de usar a inovação aberta para diluir o meu risco e acelerar o meu desenvolvimento de soluções? Sejam soluções que eu esteja disposto a abrir para o ecossistema. E existe uma outra linha, que é uma linha um pouco mais radical, que é uma linha da gente entender que o paradigma da lógica de negócios mudou. E que a gente não está mais falando de um ambiente de escassez e competição, e sim de um ambiente de abundância e colaboração. O que essa linha vai falar é que no fim do dia, a gente não vai mais estar competindo entre si. A gente vai estar todo mundo co-criando valor para alguém. E que se o motivo pelo qual, o propósito transformador massivo que a sua organização tem, ele é relevante para a sociedade, aqueles que têm o mesmo propósito que você vão se juntar a você para resolver aquele problema, porque aquele propósito faz sentido para a sociedade. E aí não sou eu contra todo mundo, sou eu sendo atrativa a todo mundo que queira resolver aquele problema comigo. Tem indústrias que estão mais ou menos avançadas nessa curva, né? Quando a gente fala de indústrias altamente regulamentadas, quando a gente fala de indústrias que são muito baseadas em conhecimento técnico profundo, como, por exemplo, a indústria de energia, a indústria de construção, etc., que são indústrias
que ainda estão num paradigma mais anterior em relação a isso, apenas delas fazerem esse exercício de ter um planejamento estratégico que seja mais atual, isso já pode ser um super salto. Mas quando a gente fala de indústrias que estão mais na vanguarda, quando a gente fala realmente de contato com o consumidor, comportamento com o consumidor, indústrias que estão muito na ponta da sociedade, elas já estão presenciando um momento em que eu não vou competir com o mundo inteiro. Então, como que eu me coloco numa posição mais clara para que as pessoas queiram co-criar valor comigo, né? Não tem uma resposta única. O que a gente faz é passar por diversos desses modelos e tentar provocar para que a gente possa colocar novos adendos nesses modelos, até chegar num extremo realmente de ter um modelo que seja bem disruptivo, né? Como eu vou fazer um plano estratégico focado no problema social que eu resolvo? E como eu vou ter esse propósito de uma maneira escalável? Então, eu vou tentar montar uma empresa que tenha poucos ativos, eu vou tentar montar uma empresa que tenha pouquíssimos custos fixos, eu vou tentar montar uma empresa que ela seja extremamente ágil, porque eu estou muito focado no problema que eu estou resolvendo e não na forma como eu resolvo aquele problema. E eu quero ter flexibilidade para eu poder mudar o tempo inteiro. Que é a lógica que várias organizações exponenciais utilizaram para criar os seus negócios. Mas é uma lógica muito aplicável a empresas que surgem para serem organizações exponenciais. Quando eu falo de empresas tradicionais se reinventando, aí realmente eu tenho que pensar que o pace da mudança tem que ser provocador o suficiente para que a empresa reaja, mas ele não pode ser tão provocador que a empresa fique estagnada, porque está demais aquela cobrança de mudança em relação a ela, né? E esse gradativo, às vezes, passa pela incorporação de novas ferramentas, novas metodologias em sistemas que a gente tinha antes que já funcionavam bem. E a gente pontuou aqui nessa conversa até agora várias vezes a questão da volatilidade, a incerteza. Você chamou a atenção, inclusive, de assumir maior risco. Eu até discuto muito. A postura do empreendedor, muitas vezes, não é de assumir mais risco, é de abraçar a incerteza com mais paixão. Não olhar a incerteza como ameaça e sim como oportunidade. Perfeito. A conta que o gestor, em geral, faz para avaliar um risco em relação a tentar uma inovação ou tentar qualquer ideia eu imagino que a minha performance atual ela é estática, eu vou sempre performar como eu performo hoje, e eu comparo isso com o risco de eu tentar uma coisa nova. E essa conta não está correta. Quer dizer, o cara faz a conta. Se nada fizer, eu vou manter esta receita. Exato. E essa conta não está correta. A conta é qual o risco de inovar em relação ao risco de não fazer nada. Porque não fazer nada é um risco grande e cada vez maior. Então, é essa conta que a gente tem que falar. A gente tem que falar, a minha performance tende a piorar. Isso é fato, independentemente do mercado que eu esteja, independentemente da empresa que eu esteja. Porque o mundo está avançando numa velocidade muito maior do que eu consigo avançar. Então, qual é o risco de eu tentar uma coisa nova em relação a essa velocidade de perda de mercado que ela existe? E a gente esquece de colocar na conta. Então, a gente compara uma certeza que não é certa com uma incerteza que muitas das vezes pode ser a sua grande oportunidade. E outro ponto, quando você fala em cenário estático, que eu acho muito interessante, é no momento em que você faz o planejamento, o pessoal sempre define de maneira simples que plano estratégico é como sair do ponto A para o ponto B. O que esquece é que é muito difícil hoje caracterizar o que é este ponto A. E o pior é que o ponto B está se movendo com uma velocidade incrível. Então, o planejamento ele tem que ser ágil o suficiente para você saber o seu norte, mas saber que você vai dar passos naquela direção e corrigir rota o tempo todo. Esse bate-papo com a Gláucia continua no próximo episódio.